Olá, te doy las bienvenidas. No nosso 21º dia do desafio, a gente vai falar sobre um assunto que confunde a cabeça de muitos estudantes de espanhol: o uso do lo como artigo. E esse é um dos assuntos que confundem porque a gente precisa ter em mente sempre que, ao estudar espanhol, a gente está estudando outro idioma. Tem muitas semelhanças com a língua portuguesa, mas tem alguns temas que são específicos da gramática da língua espanhola que a gente não tem nada semelhante ao português. E essa é uma das questões. O lo, como artigo neutro, é algo que a gente não tem em português. Então, para você começar a compreender melhor esse assunto, eu já te dou essa dica. Separa as coisas, entenda que isso a gente não tem em português. Vamos começar vendo o que é um artigo. Um artigo é aquela palavrinha que acompanha um nome, um substantivo, e vai concordar com ela em gênero e número. Isso é o que a gente tem em português, né? Então a gente diz a menina, o menino. Então, a, um artigo feminino, acompanhando uma palavra feminina. O, um artigo masculino, que acompanha uma palavra masculina. E isso também vai acontecer em espanhol. La muchacha, el muchacho. O artigo masculino em espanhol é o el, o que acompanha uma palavra masculina. El muchacho. No plural, los muchachos. E assim como em português, que nós temos um, uma, uns, umas, também temos em espanhol. Un muchacho, unos muchachos. Una muchacha, unas muchachas. Então lembre-se, toda vez que a gente tiver uma palavra masculina depois, a gente vai usar el ou un. Não vai poder usar o lo. Então dizer lo libro, lo lugar, lo muchacho, isso está errado em espanhol. El libro, el lugar, el muchacho. Agora vamos ver o uso do lo. O lo é um artigo neutro. O que quer dizer neutro? Ele não tem masculino nem feminino, não tem singular e nem plural. Então o lo nunca vai acompanhar um substantivo. Ele vai acompanhar palavras que não têm gênero ou ainda adjetivos, advérbios, outras palavras que não sejam substantivos. Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 usos do artigo neutro lo. Uso 1, acompanhando adjetivos e advérbios. E nesse caso, ele vai ter 2 sentidos. Vamos a um exemplo. Lo bueno de vivir en España es que hay seguridad. Nesse exemplo, lo bueno significa aquilo que é bom, o que há de bom, o que tem de bom em morar na Espanha. Agora um segundo exemplo e repara se o sentido vai mudar. No sabes lo bueno que es vivir en España. Você acha que nesse caso também significa o que tem de bom, o que há de bom? Não, né? Nesse caso, intensificou o sentido da palavra bueno, que significa bom. O quanto é bom morar na Espanha. Como é bom, é muito bom. Vamos ver um exemplo com advérbio. No imaginas lo lejos que vivo del centro de la ciudad. Você não imagina o quão longe eu moro do centro da cidade. Eu moro muito longe. Então, no nosso primeiro caso, lo acompanhando adjetivo ou advérbio pode indicar aquilo que há ou intensificar o sentido desse adjetivo do advérbio. Uso 2, lo com particípio do verbo. Então, o que é o particípio? É abrir, abierto, hablar, hablado, escribir, escrito, salir, salido. Ejemplo de lo con participio. Lo ocurrido no fue nada bueno. Lo ocurrido significa aquilo que aconteceu, o acontecido, o acontecimento. Terceiro uso, lo acompanhado de que. Exemplo, haz lo que te digo, faça o que eu te digo. Faça aquilo que eu te digo. Lo que vai ter o sentido de aquilo que. Outro exemplo, lo que mais me gostou del hotel foi el desayuno. O que eu mais gostei do hotel foi o café da manhã. Aquilo de que mais gostei. E o quarto uso, que pode parecer até bem estranho no português, que é lo de e o nome de uma pessoa. E você usa lo de e o nome de uma pessoa quando você não quer deixar muito claro do que você está falando, ou ainda se a pessoa com quem você está falando já sabe do que se trata. Exemplo, já sabes lo de Ana? O que isso significa?
Já sabe o que aconteceu com a Ana? E aí imagina que então eu contei aí essa história, né? Contei um chisme. Fui fofocar, contei aí o que foi que aconteceu com a Ana. E depois, ao final, eu posso dizer assim: Mira, lo de Ana, no lo comentes com nadie, vale? Olha, sobre isso que eu te contei da Ana, não comenta com ninguém não, tá bom? Já tinha visto o Lô numa situação como essa? E a sua missão de hoje é praticar o uso do artigo neutro lo em espanhol. Coloque aqui nos comentários uma frase usando o lo em uma dessas situações que nós falamos aqui no vídeo. E claro, construa outras frases aí no seu caderno para não se confundir. Ele a gente usa sempre acompanhando palavra masculina, um nome, um substantivo masculino. Nesses outros casos, a gente vai usar o lo. Lá no Telegram eu vou deixar algumas questões também para você treinar. Se você ainda não faz parte do grupo do Telegram, tem o caminho aqui na descrição ou no link que está na minha bio lá no Instagram. E nos vemos amanhã. Tchau!